E aí, tudo bem? Nesse vídeo aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o curso completo de Photoshop na suíte criativa. O nosso curso de Photoshop é feito para qualquer perfil, seja você um iniciante que nunca abriu Photoshop na vida, seja você um profissional experiente que gostaria de reciclar o que você já sabe e aprender também novas técnicas, novas ferramentas e novos conceitos. No primeiro módulo do nosso curso, você vai conhecer as ferramentas iniciais do Photoshop, a sua interface de trabalho, as ferramentas de edição de imagem, camadas de ajustes, ferramentas de recorte, as ferramentas necessárias para que você possa começar e já fazer as primeiras edições nas suas imagens. Você vai aprender como funciona o Adobe Bridge, o Adobe Camera Raw e como adicionar efeitos nas suas fotos para que elas fiquem com melhor iluminação, melhor coloração e melhor enquadramento. Você vai aprender como o Camera Raw funciona e como ele pode ser utilizado para revelar as suas fotos, iniciando o processo de edição profissional das suas imagens. Você vai conhecer as ferramentas de navegação e atalhos de teclado fundamentais para que você possa se movimentar e se posicionar na sua imagem para um fluxo de trabalho muito mais ágil e muito mais rápido. Vai entender como funcionam ferramentas de recorte com Content Aware e como você pode ajustar o enquadramento das suas fotos utilizando regras de terços e outras proporções. Além disso, vai aprender os segredos por trás da ferramenta de recorte para corrigir o alinhamento e até mesmo a perspectiva das suas imagens. Um dos principais segredos da edição profissional são as técnicas de edição não destrutivas. E no primeiro módulo você já vai conhecer essas técnicas e como implementá-las nas suas imagens para um fluxo de trabalho completo sem destruir as suas imagens originais. E é claro, o nosso curso é focado em conhecimento multidisciplinar e enquanto você aprende Photoshop, vai ser apresentado a conceitos fundamentais de design gráfico, produção gráfica, composição, fotografia, além de conceitos fundamentais de computação gráfica, como por exemplo, imagens bitmap, imagens vetoriais, como os pixels funcionam e como funcionam os processos de reamostragem de imagem, upsampling e downsampling, tudo isso para você ficar fera no Photoshop. No segundo módulo, nós vamos explorar as ferramentas de edição e tratamento de imagens. Você vai aprender como tratar as suas imagens para deixá-las com um aspecto muito mais elegante e profissional. Vai entender como funcionam as ferramentas de pintura, como o pincel, e também ferramentas de restauração, como o carimbo, Healing Brush, Spot Healing Brush, entre outras. Combinando essas ferramentas e um fluxo de trabalho linear, você vai aprender a tratar peles, como remover imperfeições de imagem, como adicionar efeitos de iluminação e como combinar vários recursos do Photoshop para deixar a sua imagem com um aspecto profissional. Nesse módulo você vai conhecer várias técnicas de seleção e como combiná-los para adicionar efeitos especiais às suas imagens, potencializando seus resultados.
Usando seleção, camada de ajustes e as ferramentas que você aprendeu no primeiro módulo, você vai aprender como controlar a iluminação da sua imagem, corrigir imperfeições cromáticas e como ajustar níveis de brilho, de contraste e de nitidez da sua foto. Também vai aprender como modificar as cores da sua foto e adicionar mais dramaticidade ao seu resultado, aprendendo inclusive a modificar os pixels da sua imagem através de filtros como Liquify, que permitem modelar a sua foto para um resultado muito mais interessante. Você também vai conhecer outros filtros, como filtros de nitidez, desfoque e o novíssimo espaço de trabalho Select and Mask. No terceiro módulo, nós vamos explorar a fantasia por trás das fusões e montagens no Photoshop. Você vai aprender como combinar imagens para criar resultados surrealistas e, é claro, tudo com qualidade profissional. No início do módulo, você vai aprender sobre composição de imagens e técnicas fundamentais de fotografia, como perspectiva, iluminação e pontos de fuga. Tudo isso para que você consiga criar os resultados mais reais e mais críveis possível. Você vai descobrir os modos de mesclagem do Photoshop, como eles podem ser utilizados para criar efeitos especiais sensacionais, combinando os pixels das suas fotos. E em seguida nós vamos colocar tudo isso em prática, combinando os conceitos e as técnicas apresentadas, desenvolvendo na prática as suas próprias fusões e as suas próprias montagens. É claro, enquanto você cria as suas fusões, você vai aprender sobre ferramentas de seleção, ferramenta caneta, como utilizar máscaras e filtros para deixar os seus resultados mais reais, combinar as camadas de ajustes e os conceitos que nós já conhecemos no primeiro e no segundo módulo, desenvolvendo montagens que parecem de verdade. E como não poderia faltar, você também vai aprender a adicionar movimento e dramaticidade às suas fusões, deixando o resultado ainda mais interessante.
Você vai aprender e entender como funcionam conceitos de fotografia como perspectiva aérea, um recurso fundamental para deixar as suas imagens muito mais realistas. Além de aprender também como funciona a profundidade de campo e como esses dois recursos podem ser combinados em suas fusões para criar resultados reais nas suas montagens. No módulo seguinte, o nosso foco vão ser os projetos para impressão. Quem disse que o Photoshop não serve para isso? Você vai aprender como utilizar o Photoshop, as suas ferramentas e recursos para criar projetos para fluxos de impressão profissional. Vai entender como funciona o gerenciamento de cores e como ele pode ser aplicado em seus projetos para evitar surpresas como mudança de cores na hora de imprimir o seu trabalho. Nesse módulo nós vamos explorar mais a fundo dicas e técnicas de produção gráfica. Você vai aprender sobre sangria, área de segurança, grids e como você pode configurar tudo isso no Photoshop utilizando as suas ferramentas. Você vai aprender como construir um gabarito utilizando as ferramentas simples do Photoshop para facilitar o seu trabalho. E em seguida é só partir para o abraço, utilizando as ferramentas e técnicas que nós já aprendemos até aqui para a construção de um flyer cheio de efeitos especiais e elementos visuais envolventes. É nesse módulo também que você vai conhecer as ferramentas de desenho vetorial do Photoshop, as ferramentas de texto, estilos de camada e como você pode combinar diversos efeitos para criar um resultado incrível nos seus textos. E não parar por aí, você vai continuar aprendendo, como por exemplo, como funcionam as máscaras e os canais alfa para criar seleções ainda mais profissionais. Você vai entender como combinar elementos através de objetos inteligentes e como esses recursos podem ajudar bastante na hora de você criar as suas composições utilizando os bitmaps no Photoshop. No final do módulo você vai aprender como preparar o seu projeto para impressão, como finalizá-lo em um arquivo PDF, controlando inclusive carga de tinta, perfil de cores, marcas de corte, de registro, entre outros recursos.
No último módulo, você vai encontrar dicas e ferramentas especiais no Photoshop, como por exemplo a utilização de pranchetas ou artboards e como você pode utilizar a Photoshop para criar interfaces para aplicativos, websites. Vai aprender como inserir e utilizar vetores para a construção do seu layout. E de quebra vai aprender como fazer o Photoshop trabalhar para você, exportando automaticamente todos os seus assets, poupando muito trabalho e muito tempo. Nesse módulo você também vai entender como funciona uma mesa gráfica e como o Photoshop se comporta através das ferramentas de pincel, de pintura e de desenho. Uma das coisas mais legais que a gente vai explorar nesse módulo é a automação. Você vai aprender como editar várias imagens de uma única vez, utilizando actions e também criando droplets, para que você possa executar as suas ações de maneira automática sem nem precisar abrir o Photoshop. E para finalizar, você vai aprender a construir os seus próprios mockups, que são projetos especiais que simulam uma fotografia real, ideal para que você possa apresentar os seus projetos para os seus clientes e cativá-los em grande estilo com uma qualidade fotográfica real nos seus trabalhos. No final de tudo, você vai aprender como funcionam os recursos da Creative Cloud, como sincronizar os seus arquivos na nuvem e utilizar também os diferentes recursos disponíveis gratuitamente para você dentro da sua assinatura Creative Cloud. E isso é apenas um resumo do que você vai encontrar no curso de Photoshop da Suite Criativa. Se você está afim de aprender Photoshop de verdade, confira o link aqui na descrição, faça sua matrícula e vem se lançar com a gente. Até logo!